revolução animada, e para falar um pouco sobre a DreamWorks, sobre os filmes deles, sobre a importância que a DreamWorks tem para a animação esses últimos 20 anos. Para conversar com vocês, comigo aqui, hoje nós temos a Ana Rodrigues, que é presidente da Associação de Críticos de Cinema aqui do Rio de Janeiro, e o Marão, que é diretor de animação. Por favor. Então, assim, a ideia é a gente conversar um pouco entre a gente aqui e vocês também participarem. Nós vamos abrir para perguntas também, certo? A Mostra Fábrica de Sonhos, mostra de animação, ela tem um patrocínio aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, através da Lei Rouanet. Então, é importante a gente destacar aqui a realização da Secretaria Especial da Cultura, através do Ministério da Cidadania, do Governo Federal e o Banco do Brasil, através do CCBB. Daqui a mostra vai para Belo Horizonte em julho, então quem tiver amigos em Belo Horizonte, por favor, divulguem. Lá em BH, a mostra vai acontecer de 10 a 29 de julho. Nós teremos a mesma programação, com 35 títulos. O único filme da DreamWorks lançado nos cinemas que nós não programamos foi Como Treinar o Seu Dragão 3, porque ele já está no cinema. Ele ainda está no cinema, né? Então ele acabou de ser lançado, acho que ele estreou 1 ou 2 semanas antes do início da exposição DreamWorks Animation aqui no CCBB. Então infelizmente a gente não conseguiu programá-lo. E para Belo Horizonte também a gente não vai conseguir exibir. Mas são 35 filmes, desde o Formiguinha Z, ou Formiguinhas, que foi um filme de 1998, até As Aventuras do Capitão Cueca, o filme, que foi antes do Como Treinar o Seu Dragão 3, foi o último filme que eles lançaram no cinema. E é interessante que, assim, uma das coisas, um dos comentários que eu vi muito tanto no Instagram da BLG quanto na página do Facebook, são pessoas, e também aqui na página do CCBB, são pessoas que nasceram já com a DreamWorks existindo e que iam ter a oportunidade de assistir o Formiguinha Z e o Príncipe do Egito, que foram os 2 primeiros longas do estúdio, na tela grande. Eu lembro muito bem, quando eu vi esses 2 filmes, que me atraiu para ver o Formiguinha Z foi justamente o fato dele ser do personagem principal ser dublado pelo Woody Allen, e tinha toda uma constelação ali de astros e estrelas de Hollywood na época, dublando aqueles personagens. E também era uma história, era uma animação que ao mesmo tempo podia atrair as crianças. Eu acho que ela tinha uma pegada mais para os adultos. Pelo menos essa foi a interpretação que eu tive do filme, a visão que eu tive do filme na época, de que era um filme mais para adulto do que para criança. Até porque no mesmo período o estúdio concorrente lançou Vida de Inseto, que já é um filme mais colorido, também tem formiga como protagonista, mas é um filme mais colorido, mais voltado mesmo para as crianças, diferente do Formiguinha Z, que já tratava de questões, que eu acho que são tão atuais. O grande vilão do filme é meio nazista, ele não considera as formigas operárias como superiores, então ele quer acabar com aquele formigueiro que não se importa com nada com as formigas que realmente fazem aquela comunidade existir. Isso também me chamou muita atenção na época. Eu ainda estava, acho que eu nem tinha começado a faculdade ainda, estava no ensino médio, então isso me chamou muita atenção, ainda mais por vir de um filme, uma produção norte-americana e tal. Enfim, e depois em 2001 eles lançam Shrek, que é o filme que antecedeu aqui o debate,
que na minha opinião, como curador da mostra, é um filme divisor, assim, porque ele é lançado em 2001, 2 meses antes do ataque das Torres Gêmeas, e ele foi exibido no Festival de Cannes, participou, competiu do Festival de Cannes, e o Shrek, ele tem toda, se a gente voltar a 2001, ele tem toda uma originalidade, tem todo um frescor, um respiro, né, que a animação já estava precisando, já fazia um tempo, pelo menos essa animação mais comercial, produzida por Hollywood, né, o 2D já estava, a animação em 2D já estava diminuindo o número de filmes produzidos, as produções da Pixar já estavam tendo um apelo muito grande com o público, né? No mesmo ano de Shrek você tem o Monstros S.A., né? Que é um filme de uma certa forma similar ao Shrek pelo fato de que o protagonista é tão grande, tão assustador, tão estranho quanto o Shrek, né? O protagonista não, os protagonistas, né? A dupla ali de monstros. Mas o Shrek, eu acho que ele desconstrói tudo aquilo que por mais de 50, 60, talvez 70 anos, Branca de Neve é de 37, né? Desconstrói tudo aquilo que o Walt Disney criou, né? Colocou pra gente e apresentou pra gente como um conto de fada. Né? A gente sabe que se você pegar a Branca de Neve e ler a história da Branca de Neve, né, ela come a maçã e desmaia milhões de vezes, né? Não é só uma vez, e não é nada daquilo que ele coloca, adapta, né, como desenho animado. E, querendo ou não, a Disney constrói todo esse mundo, todo esse universo, e vive disso até hoje, né? Mesmo tendo hoje princesas mais empoderadas, né, vamos dizer, eles ainda vendem esse produto da princesa, desse mundo encantado, né? O mundo encantado do Walt Disney. E o Shrek vem para brincar com isso, para bagunçar. A gente tem que lembrar também que o Jeffrey Katzenberg, que é um dos fundadores da DreamWorks, ele sai da Disney, o cara que fez a Bela e a Fera, fez o Aladdin, ou seja, o cara que revolucionou de uma certa forma a animação da Disney no começo dos anos 90, é ele que vem e fala, parece até que é uma produção meio que de vingancinha, porque ele foi demitido, né? E ele vem com o Shrek e tem a oportunidade de brincar, de zombar de tudo aquilo que ele, de uma certa forma também, através dos filmes que ele realizou no estúdio, conseguiu, ajudou, né, a construir, a fortalecer, a vender para o público. E a partir daí, a partir do Shrek, acho que todos os estúdios de animação que existiam na época, que surgiram a partir daquele momento, Marão até me corrige, se eu estiver errado, quiseram ter o seu Shrek, né? Quiseram ter um personagem que, de uma certa forma, se aproximava mais do público. Né? Porque, querendo ou não, as princesas e os príncipes encantados, eles ficavam tipo num altar, num patamar muito alto que ninguém conseguia alcançar aquela perfeição. E o Shrek vem assim que não, você pode se apaixonar, pode se relacionar, ter uma vida legal com uma pessoa, seja uma pessoa mais comum e que faça coisas que todo mundo faz, né? Então eu acho que ele se identifica, as crianças acabam se identificando muito com isso por causa desse jeito porcalhão de Shrek, né? As piadas com flatulência e tal que tem durante o filme. E o público adulto também se identifica, né? Porque você vê que, primeiro, a história é uma história madura, é um roteiro maduro que agrada a todas as idades, não trata o público infantil como qualquer coisa, assim, a criança vão fazer qualquer coisa, como às vezes acontece para a produção infantil, seja ela de cinema, teatro ou televisão. Né? E também não trata o pai, o adulto que leva aquela criança para o cinema, como uma criança também igual àquela que eles estão achando que tem que tratar. Então, a partir do Shrek você tem essa mudança, a própria Disney
vai atrás de produzir animações com uma pegada parecida com o Shrek, mas sempre mantendo os ideais da empresa, né? A questão da família, de ser filme de produzir filme de família, né? E a partir daí você tem os roteiristas, os diretores, eu acredito que passam a ter mais liberdade para criar personagens, criar histórias que aonde o mal vai ser o herói, né, que é o caso do meu malvado favorito, né, que o vilão do filme é o protagonista e é o personagem que a gente mais é uma figura se identifica, totalmente imperfeita, né? Totalmente imperfeita, com potencial para melhorar, né? Não, com certeza. Com potencial para tentar pelo menos melhorar. Quando o Shrek está saindo ali do banheiro, que ele rasga o livro, um livro de conto de fadas, que a gente sabe muito bem o que ele fez com papel, né, abre aquela porta e começa a tocar aquela música, ele está abrindo portas, ele está abrindo caminhos para que a indústria de cinema possa criar personagens que vão dialogar melhor com o público, que vão se parecer mais talvez com o público, né? Então acho que isso, principalmente nesse momento, quando o filme é lançado, eu acho que fez o sucesso do filme, né? Tanto que a gente vê no filme hoje, quem vê o quarto filme de Shrek, vê o primeiro, a gente vê que tem aperfeiçoamentos ali até no traço do personagem, até porque a tecnologia para animação é diferente, né, do filme de 2001 e a do último filme, que eu acho que não sei se é de 2014, não lembro agora. Muda muito. Então, assim, o que eu queria saber de vocês, pedir a vocês para falar também, qual a importância, se isso tudo que eu falei realmente é verdade, talvez, né? Mas a importância realmente que a DreamWorks tem para a animação como um todo, mesmo sendo um estúdio comercial e tal, né? A importância que esse estúdio tem a partir do momento que o Shrek, né, aparece e que possibilita que várias outras histórias que talvez antes não eram contadas possam, a partir daquele momento, ser contadas, chegar até o público, né? Qual a opinião de vocês, a importância, se realmente tem essa importância, se realmente tem esse, talvez, ponto de virada dentro da história e da animação desde o começo do cinema? Olha, eu acho que a animação ela é uma arte plástica em movimento, né? Quantas possibilidades, quantos gêneros, subgêneros existem dentro da animação. E no caso da DreamWorks, ela é relativamente jovem, né? Pela história da animação, né? As décadas de Disney e outras companhias menores, né? Produzindo. E ela tem uma produção vasta, são 36 animações, né, que começou com Formiguinhas e já metendo o pé na porta, porque Formiguinhas trata de uma questão operária, né? No Central Park, o personagem do Woody Allen, que é o personagem principal, carente, ele não está satisfeito com o mundo que ele vive. Então ele vive ali uma série de ele vive uma série de rupturas, né, com a vida que se leva naquela colônia, né, ali no Central Park. Então ele é um inconformado. Então a DreamWorks, na realidade, quando ela estreia na animação com Formiguinhas, ela já dá um recado: olha, nós vamos fazer diferente. Nisso, todos os outros gêneros de animação já também avançando, né? Então ela vem acompanhando, né, uma tendência. Você tem um paralelo do Shrek com o Monstros S.A. Então, uma vida de inseto com formiguinhas. Então, são questões de mercado, né, que são estudadas e eles chegam ao potencial dessas produções. Agora, é impressionante como cresceu a qualidade de roteiro dessas histórias, né? Tanto que o Shrek concorreu ao Oscar de melhor roteiro. Ele ganha o Oscar de melhor animação e concorre ao Oscar de melhor roteiro.
Quer dizer, isso é o primeiro filme é uma coisa muito impactante, uma animação que as pessoas acham que é uma criança, é bonitinha, para criança não, ele concorreu com os filmes, né, considerados sérios, porque é coisa séria a animação, ela é um negócio muito sério, um negócio que movimenta milhões, que emprega milhões de profissionais. Então você precisa realmente valorizar esse segmento que está no filme publicitário, que está no cinema, que está nas artes plásticas, está em várias outras, né, você tem instalações em exposições que utilizam a animação também dentro do seu conceito. Televisão também. Na televisão, toda a produção audiovisual, né, usa animação. Né? E você vê, tem artistas como o Hayao Miyazaki, você tem dificuldade de pronunciar, que é um artista japonês da animação, dos maiores artistas de animação do mundo, que desenvolveu lá no Japão uma série de técnicas, né, que levaram ao Estúdio Ghibli ser hoje uma referência, né, de produção de animação de arte, com um conteúdo que pode também ser popular, como A Viagem de Chihiro, né, como vários outros, a adaptação que ele fez da Pequena Sereia, então vários outros filmes produzidos por ele que você já pensa numa forma diferente de fazer animação com sucesso comercial. O Estúdio Ghibli tem sucesso comercial. E o Hayao Miyazaki ele desenvolve nas animações dele uma coisa chamada vazio. Porque, apesar dos filmes terem muita ação, muito movimento, muita coisa acontecendo, tem um momento que é um momento de contemplação. Às vezes a imagem fica parada, é aquela ruptura, né, com o que está acontecendo na tela. E aí você pensa, mas que é isso dentro de uma animação? Não é nada mais que uma manifestação de arte. E que esse vazio que ele chama de má, ele se repete em vários outros segmentos das artes plásticas, segmentos seríssimos das artes plásticas. Então, isso tudo é para a gente acreditar realmente que a animação ela é algo muito além do que uma coisa que as crianças, você bota para a criança assistir, ela vai se distrair com aquilo ali, senta aí e se distrai com isso. Não, a animação ela é muito importante para o desenvolvimento das crianças, que é o público-alvo, mas também uma experiência para adultos muito importante. Então, justamente esse processo de ideia, de rascunho, que chega aos processos criativos, essa criação de mundos, que os filmes, por exemplo, como os Cruzes, por exemplo, que é uma verdadeira criação de mundo, né, dentro da animação, você é uma coisa que não existe, que ela está sendo inventada naquele momento, é uma oportunidade realmente da gente ter uma experiência diferente nesse gênero de animação. E filmes como Shrek, e depois com outro sucesso comercial da DreamWorks que virou trilogia, né? São 3 grandes sucessos comerciais da DreamWorks: o Shrek, o Kung Fu Panda, que foi trilogia, e agora o Como Treinar Seu Dragão, que está no 3º filme e também com grande sucesso. E Kung Fu Panda, por exemplo, é um filme que tem um trabalho de direção de arte fenomenal, um filme que se preocupa, né, com a estética da cultura chinesa, que reproduz, né, todo aquele cenário chinês, mas criando ao mesmo tempo personagens divertidíssimos. É curioso como ele se inspira em gêneros de luta marcial como Kung Fu e o Wuxia, né, que é aquele gênero cinematográfico de luta que você flutua no ar, está presente nos filmes como O Clã das Adagas Voadoras, Herói, também no Tigre do Dragão. Está tudo isso representado no Kung Fu Panda, né, aquela flutuação do Wuxia, e o tradicional Kung Fu. E isso tudo naquele corpinho, né, do panda, gordinho, né, barrigudo, e o que transforma isso numa oportunidade de humor que remete não só aos filmes do Bruce Lee, como também nos filmes do Jack Chan, que é uma figura que levou o humor para os filmes de Kung Fu. Então você espera que esse
misturar a agilidade, a leveza do Kung Fu com um panda gordão e brincar com isso no filme é incrível, né? Quem teve a coragem de imaginar que isso pudesse dar certo. E é aí que está a grande piada, a repetida piada do filme, quando ele pega esses desastres que estão presentes nos filmes do Jack Chan, nos filmes americanos do Jack Chan e também no início da carreira dele no cinema chinês, em Hong Kong, e repassa isso para o gênero da animação. Então, se a gente pensar que um dia o Walt Disney imaginou fazer fantasia, misturar as artes plásticas e vários gêneros de artes plásticas com orquestra, e foi um grande fracasso comercial. O filme na época que foi lançado foi um grande fracasso, um grande prejuízo para o Disney, mas que a partir dos anos 60 e principalmente a partir dos anos 2000, anos 90 e anos 2000, lotou cinemas exibindo fantasia, a gente vê o valor do que é uma animação. E quando a gente vê um estúdio de cinema como a DreamWorks, relativamente jovem, né? Relativamente novo, com 25 anos, e esse estúdio de cinema tem uma divisão totalmente dedicada à produção desse gênero de cinema, que é a animação, que é não só lucrativo, mas fazer isso pensando em fazer coisas de qualidade artística, trazendo grandes atores, trazendo figuras como o Jalen, trazendo no Kung Fu Panda você tem Dustin Hoffman num papel importante, então você tem o Mike Myers, né? Você tem várias figuras, né, então, dentro desse contexto, e que fez os próprios artistas, né, de Hollywood, as grandes estrelas de Hollywood se voltarem para isso, né? O Kung Fu Panda deu uma Angelina Jolie num papel até secundário para o nível de estrelato dela, mas ela está lá no Kung Fu Panda porque aquilo é importante, não é só uma questão de, não, ela ganhou bem para fazer esse filme, ela foi convidada, recebeu um grande salário, mas a partir disso essas pessoas estão interessadas em projetos que tragam algo de importante, de relevante para a carreira delas. E com certeza a animação fala com isso, porque quando você assiste o filme, você pensa no ator que está fazendo o filme, ele está ali representado, ele leva um pouco dele também, então também tem um pouco da atuação dele representada no filme. Agora, tecnicamente, eu sei muito pouco. Quem sabe muito é o Marão, ele pode falar muito mais para vocês. Mas é muito importante ouvir a opinião de quem não produz ou entende tecnicamente muito mais importante do que quem fala. É verdade. Eu também acho. Mas o fascínio da gente saber como isso foi feito, né? Eu acho que é bem legal. O Breno e a Ana estavam falando e eu não vou conseguir lembrar inteiro. Eu li um texto que fazia uma comparação com as diferenças que são vocês estavam comparando um pouco no começo também, da Pixar, da Disney e da DreamWorks. Daniel me ajuda com os números, que eu não lembro nunca dos números. O primeiro longa da Disney é 1937 e eles têm 56 longas até agora, é isso? Mais ou menos isso? Deve ser mais ou menos. E tem um histórico que a Pixar durante um tempão também seguiu de não fazer sequências, de ter só histórias absolutamente clássicas, no caso da Disney, e originais, no caso da Pixar. E a Disney tem algumas poucas continuações, né? E a Pixar agora, assim, que começou a fazer várias continuações de um monte de filmes, mas a DreamWorks tem esse perfil que, comparando com 20 anos de estúdio, a outra que está desde 1937, tem um volume gigante de filmes que já estão no terceiro. É muito incomum. Eu tinha lido esse texto que era de uma pessoa que não era fã
da DreamWorks e fez esse, pode falar dessa pessoa aqui dentro desse evento, e que ela comparava, analisava os três maiores estúdios, mais poderosos estúdios de animação americano no mundo. E ela disse que quando ela entendeu a estrutura dos filmes da DreamWorks, que o texto que é longo analisa a estrutura de todos, assim, que funciona para todos os filmes de cada um dos estúdios, que é imediatamente identificável. E quando ela entendeu, ela passou a respeitar muito mais a DreamWorks. E não sei se vou conseguir lembrar direito, mas era alguma coisa como se nos filmes da Disney, da Pixar, você tem sempre um protagonista que enfrenta algum problema e passa por uma jornada de transformação, e no final ele está modificado depois de ter passado por essa jornada, que pode ser a jornada do herói, né? Ou jornada do herói. Física do herói, deslocamento, clássica, atravessando, né? O oceano para encontrar o filho. E aí, com um paralelo muito direto, mas oposto, que na DreamWorks você tem um protagonista que desde o começo ele é um desajustado com todo o universo ao redor, e ele tem que fazer as vezes de príncipe, mas ele é um ogro, só que ao contrário das outras histórias de príncipes e princesas, você celebra o desajustado. Quando termina, ele não virou um príncipe, não, ele continua sendo ogro, e a mulher, ela não ficou bonitona, não, ela continua sendo uma ogra também. E se você vive num mundo que todo mundo luta Kung Fu e você é um panda gordo, no final, apesar de enfrentar todas as dificuldades, o protagonista não emagreceu e ficou forte, não. Ele continua sendo daquela maneira. Se você está num mundo de velocidade, que todo mundo é muito veloz, então o protagonista é uma lesma, que e no final continua sendo uma lesma. E quando essa pessoa que escreveu o texto entendeu, eu não sei se vocês vão concordar com essa análise que é específica desse texto, ela passou a se empolgar e respeitar muito mais todos os filmes da DreamWorks, principalmente por ela ser uma pessoa também desajustada, assim, nos exemplos tinha tipo, se Carros fosse um filme da DreamWorks, o protagonista ia ser um pedalinho. Se Aladdin fosse da DreamWorks, ao invés do final virar um príncipe, a Jasmine que ia pra rua com Aladdin, morar na rua com ele, né? E aí eu cheguei mais cedo, eu não tinha visto a exposição. Vocês foram na exposição daqui de cima? Eu não tinha visto, e ao invés de me preparar conceitualmente como vocês fizeram, né, eu fui lá, e na verdade depois de assistir a exposição, ao invés de ir para o debate, deu vontade de ir para casa desenhar, né? É devastador, é bombástico. O que eu tinha notado era a lista minha lembrança. Eu tenho 47 anos, então assisti desde o primeiro filme no cinema já, e a minha lembrança é muito mais emocional. Eu anotei porque na minha cabeça se confundia até a ordem desses filmes, e lembro nitidamente do Formiguinhas. Woody Allen, ele sempre falou ele sempre reclamou que queria ser chamado mais para trabalhar como ator, né? Poucos filmes chamam para trabalhar como ator, e eu lembro que no Formiguinhas tinha não só ele, como tinha a segunda vez que tinha uma parceria dele com o Stallone, que lutaram no Bananas, no filme do ano que eu nasci.
o Stallone não era ainda tão forte, o Woody Allen era ele ainda sempre. era um jovem atleta. O Woody Allen era o Woody Allen. E eu lembro, e vendo aqui na ordem, tem um filme que ainda era 2D, me deu uma tristeza quando você falou que depois acabaram os filmes 2D. Um filme que eu fiquei impressionadíssimo quando eu vi, e eu já estava na faculdade, então já era adulto, que chama O Caminho para Eldorado, que na época achei divertidíssimo, engraçadíssimo, estava enfadado com as outras, eu queria ver as animações, queria trabalhar com animação, e o que eu tinha acesso naquela época, pelo menos ao cinema comercial, não era o que eu queria fazer, ou queria assistir. E até hoje, assim, estou fazendo o primeiro longa da minha vida agora, e se eu entro numa página que mostra a arte do Caminho para o Eldorado, é devastador, assim, da qualidade de cenários, de solução de acting, dos personagens, tudo é muito bombástico e inspirador, assim, olhando lá em cima. O Kung Fu Panda não, é uma reconstituição. Olhando lá em cima ficava até com dor, porque quase sempre as melhores opções, os melhores layouts e concepts do trabalho são os que não estão no filme, né? Nessa exposição aqui e na página da arte de animação do Eldorado, o mais bombástico, original, devastador, inspirador, acaba não entrando no filme, né? Na verdade, quando você vê um livro da arte do Rei Leão, do Artes com Corcunda, e tem aqueles personagens tão bizarramente distorcidos e tal, até pensa, o que faz o cara pensar que isso ia aparecer no filme da Disney? Mas é o que mais empolgava. O Fuga das Galinhas era um renascimento para a minha geração. A gente via a festa do Monstro Maluco e no Natal via a Rena do Nariz Vermelho. Vocês todos são muito jovens, né? No SBT. No SBT, não sei. E assim, a Fuga das Galinhas era um renascimento do stop motion no mundo inteiro, né? Teve um filme stop motion do Tim Burton antes. O Estranho Mundo de Jack, e a Fuga das Galinhas era como se agora voltaram a fazer, tanto que o primeiro longa de animação stop motion do Brasil, que só tem um, muito recente, que é de 2, 3 anos atrás, e tem 3 em produção, tem 3 longas de stop motion no país sendo feitos agora. Mas eu nunca entendi. O Fuga das Galinhas é a produção da Aardman, é a distribuição da DreamWorks, e é uma coprodução foi uma parceria que eles fizeram, né? A DreamWorks também é dona do filme, eles são coprodutores, e o projeto, na verdade, gerou 3 filmes, né? Tem a Fuga das Galinhas, o Wallace e Gromit em A Batalha dos Vegetais. Que foram feitos todos lá na Inglaterra. Foram tudo feito na Inglaterra. O Wallace e Gromit já era uma série de curtas, né? Sim. Que eles produziam, chegaram a ganhar Oscar, inclusive de curta de animação com esses filmes, e foi o primeiro longa do Wallace e Gromit. E teve o Por Água Abaixo, que já era a animação 3D, que é a animação 3D, mas com os traços do stop motion. Tem tantas soluções em stop motion, assim, você vai fazer água, vai fazer o mar, você pode usar uma gama ampla, variada de materiais para fazer isso. No Animamundi, nessa sala aqui, a gente já viu filmes onde a água é feita com renda, e apesar de fisicamente parecer que não tem nenhuma relação, é tão crível e o movimento, e é tão original essa solução, que uma coisa que sempre me dá raiva nos filmes em stop motion é quando a pessoa opta por solucionar a fumaça ou a água pelo digital, pelo 3D.
que fica igual ao real. Por que fica igual ao real? Então filma, se você achar. E nesse caso do Por Água Abaixo, nossa, é simbólico até com o título como E aí depois disso foi tudo modelado digitalmente para simular o que seria a massinha, às vezes até, se você olha de bem perto, simular a marca do dedo, que se você está modelando com as mãos a massinha, você tenta evitar que deixe a sua digital ali, né? E quando o cara quer simular em stop motion, simular em 3D, em computação gráfica, que está fazendo um boneco para parecer massinha, então ele simula isso que normalmente é obliterado, né? É anulado. Não, só para falar que eu tenho que terminar esse filme. Não, tanto que a parceria acabou, se eu não me engano, eles já lançaram outros longas. Eu posso estar errado, acho que um longa de Moville, que a protagonista do Moville, acho que é dele. Sim. Né? E eu não sei, tinha um filme também de Piratas, eu acho que é deles também. Foi pela Sony, né? E outro dia, assim, por conta da mostra, eu vi que parece que eles estavam com um projeto, eu não sei se isso realmente é verdade, se ainda vinga a história ou não, de fazer uma continuação da Fuga das Galinhas. Eu li alguma coisa por conta da mostra, parece que eles vão se juntar com uma produtora francesa que também chegou a investir no primeiro filme. Né? Eu lembro até hoje de quando eu vi a Fuga das Galinhas, eu já morava aqui no Rio, eu vi no Shopping Nova América. Aí eu levei o filho da minha prima, o Matheus era pequenininho, e ele ficou a semana inteira. Ela foi tirar de férias. Essa é a frase do filme pra mim. Ela saiu de férias, porque tem uma galinha que fica tricotando o tempo inteiro, que elas mentiam pra ela, quando as galinhas eram tiradas do galinheiro porque iam morrer, né? Elas mentiam pra ela, dizendo que aquela galinha que está indo embora, ela está indo tirar férias, né? Eu lembro de Matheus ficar a semana inteira falando, ela saiu, toda hora aparecia a carinha dele na porta gritando, ela saiu de férias, e aquilo ficou. E A Fuga das Galinhas é um filme que a história é inspirada talvez no Fuga do Inferno, Fugindo do Inferno, né? Que você tem ali o Mel Gibson fazendo aquele galo meio galã, né? Mel Gibson, enfim. Tem todo aquele ambiente do galinheiro que lembra de uma certa forma também os campos de concentração, né? Que aí a gente volta a falar dessa relação que a DreamWorks tem de aproximar a gente mais emular, né? Esse mundo real, né? De aproximar a gente daquele universo com referências do que a gente conhece, seja por ser um espaço que a gente já convive e tal, né? Já conhece imageticamente, desde a placa de Hollywood, que vira lá a placa do reino lá do Shrek, né? A esse ambiente de um galinheiro, porque você passa a ver o galinheiro de uma outra forma depois da Fuga das Galinhas, né? Você vê realmente o galinheiro como se fosse um campo de concentração. Sim. E é um bom momento para eles voltarem com esse filme, porque você teve a Ilha dos Cachorros, que é uma outra produção, mas o Ilha dos Cachorros ele foi muito bem em termos de crítica, talvez de público nem tanto, mas ele foi muito bem aceito e muito festejado, a Ilha dos Cachorros. Então, eu acho que a Fuga das Galinhas, com todo o que ela já traz, né, do que ela construiu, né, e é um filme que já está na TV, então todo mundo já viu na TV, já se familiarizou com aquele gênero, né, com aquela história, com aqueles personagens. Você veja que Shrek, ele é tão poderoso que ele se tornou um fenômeno pop. O Shrek, ele é referência, né? Até o Shrek, aqueles amigos grandes e com cabeção e tal, todos os nossos amigos são, chama o Shrek, virou apelido. Né? O Homer Simpson também. Como o Homer Simpson, então virou uma coisa carinhosa. O Gato de Botas, que virou animação e está prometido aí uma segunda história do Gato de Botas,
também é uma referência, aquele gato, aquele gatinho com aquele olhinho e tal, com aquela carinha frágil e tal, pedindo alguma coisa. Aquilo é um fenômeno pop. Se você entrar em rede social, tem sempre o meme do gatinho de botas pedindo alguma coisa. Você quer pedir alguma coisa para alguém, você manda a foto. É muito forte o que eles conseguiram com Shrek. E, curiosamente, um dos personagens mais carismáticos do filme, que é o burro falante, acabou não ficando tanto nessa levada de referência. Apesar de, no filme, para quem vê o filme, o burro falante talvez seja o segundo, né, mais interessante personagem, depois do próprio Shrek. E o Príncipe Encantado também, que é uma figura espetacular. Né? E é interessante você ir aqui no primeiro andar, ver a exposição, acompanhar a exposição, ver ali todo o processo. Tem uma sala, a Ana comentou aqui sobre os Croods, sobre aquele universo ali dos Croods, tem uma sala de exposição que é só sobre o ambiente, né, de como que eles pensam realmente o mundo do Shrek, o mundo de Madagascar, o mundo do Como Treinar o Seu Dragão, e você consegue entender todo esse processo que muita gente, né, de uma forma errada, acha que a animação é muito fácil e tal, e só quem faz sabe a dificuldade que é, o trabalho que é para poder fazer, né? E a gente também, até mesmo como crítico, como pesquisador, como pensador de cinema, a gente sabe do que é trabalhoso, a gente às vezes não imagina o quanto trabalhoso é fazer chegar um filme de 1 hora, 1h30, né, ou de 15 minutos, 10 minutos, um filme animado, né, seja animação 2D, que é a mais tradicional, seja o 3D, que atualmente é o novo tradicional, né, o mais usual, como também a stop motion, né, e você acompanhar, ir na exposição, depois você vem para cá, assiste um dos filmes que está citado ali, ou que a exposição infelizmente não consegue explorar todos os filmes, né, são muitas coisas, né, mas você vê a galinha, vê as galinhas ali de perto, né, os bonequinhos estão de perto, você vê aqueles moldes. Essa semana dos profissionais da DreamWorks, que é um carioca, Enio, não sei se eu vou pronunciar, Torresan, como? Eu não sei. Torresan, ele teve aqui, ele parece que conversou com um grupo de um projeto na segunda, ontem ele ministrou uma espécie de uma masterclass, um bate-papo, acho que foi aqui no teatro, e na terça-feira eles fizeram uma visita guiada com algumas pessoas que eles convidaram, que a produção da exposição convidou, e aí eu até cheguei a perguntar para ele sobre, que na exposição tem as miniaturas, né, se aquelas miniaturas já eram que eles escaneavam, porque eu sempre soube da história de escanear as estatuazinhas para poder depois animar o que foi escaneado, porque existe a história do Cassiopeia, né? O Cassiopeia, na verdade, que é uma produção brasileira, seria o primeiro longa-metragem 3D do mundo, né? E não Toy Story, porque o Cassiopeia parece que não... modelado 3D, não... Isso, porque o Cassiopeia não fez esse escaneamento, né? De uma peça para poder gerar a animação, né? Diferente do Toy Story, que já começa em cima desse processo. É um processo que o que me chamou a atenção também para a animação 2D, eles também usavam, coisa que eu vi aqui pela exposição, também usam o processo da molde, né? Não sei o que o Enio respondeu sobre... Não, ele falou que aquelas são obras, eu acho que são as do Shrek, logo na entrada da exposição, né? Aí ele falou que não, que essas não eram as para escanear, que parece que as do Madagascar, que estão lá na exposição, que já é a terceira ou quarta sala, né? Que essas sim eram para escanear, porque elas têm os pontos, que eu acredito que seja o mesmo no sistema daquele pessoal que veste a roupa azul, verde, para poder depois virar o bolo, né? Sim. Porque tem assim, quando você modela, tem mais de uma razão para modelar o personagem numa escultura de fato.
seja para um filme 3D ou um filme 2D. Assim, o Homem-Aranha no Aranhaverso tem uma sequência de ação que eles, acho que era uma dupla de animadores, e para fazer esses 15 segundos eles levaram 5 semanas, trabalhando diariamente, né? E assim, parece que é um trabalho enorme, né? É maior, né? Não é maior, só que na verdade antes desse trabalho tem um monte de outras etapas. Você, quando modela, você pode modelar para ter o personagem que vai ser digitalizado em volta, ou muitas vezes você modela, se é para uma animação 2D, para todo mundo que vai animar, ter não só, além do model sheet, além da referência do personagem em várias posições, e rindo, sorrindo, e quanto que pode levantar o olho, quanto que pode abrir a boca, você poder mexer e olhar, nesse ângulo, como fica o queixo dele, nesse ângulo, e já que tem 40 pessoas fazendo o mesmo personagem, para cada um fazer de um jeito diferente, para todo mundo desenhar o mesmo ator, o mesmo personagem de fato. E tem etapas onde você pode modelar, mesmo seja para 3D, mas que vira uma coisa que é de referência, mas que não significa que todas as vezes vai escanear, vai virar uma referência. Na exposição tem alguns cenários para filmes 3D, para Como Treinar Seu Dragão, para o Reino de e aquilo não é para ser usado, fotografado nem escaneado. Aquilo significa, até no Branca de Neve fizeram uma coisa parecida, construíram a casa dos anões, para todo mundo que está envolvido em cada uma das etapas não só de concepção de cenários, mas de decupagem, para saber por onde vai correr, como ele sobe, para ter uma lógica geográfica de como as coisas existem. Então, tendo uma maquete de verdade, que ainda é inspiradora, porque nem precisava estar pintada daquele jeito, mas te deixa mais empolgado para trabalhar vendo aquilo desse jeito. Vira uma referência que é de inspiração, mas que é uma referência prática para vários núcleos distintos de profissionais em várias etapas diferentes do filme poderem trabalhar. Não, e é interessante a gente ver tudo isso, ter acesso a tudo isso pela exposição, né, porque vai de encontro àquilo. Você mostra para o público o quanto é difícil fazer, né? Você imaginar que você tem ali, imagina pensar que o artista, né, que o animador, ele tem que ficar olhando para aquela imagem para ele poder ter poder colocar ali, vou falar papel, tá, gente? Mas colocar ali no papel, né, como que seria aquilo, o movimento daquele personagem, seja um movimento de queixo como você citou, como que a gente poderia ver esse personagem de vários ângulos, né? A própria textura, né, que é uma coisa muito forte, né, na animação, né? Você vê que algumas você pode quase que tocar o personagem, sentir. O cinema de animação tem muito isso forte, evoluído a cada dia, né? Você, às vezes você sentir que você pode tocar no cabelo do príncipe, no pelinho do monstro, né? É tudo muito feito pensando. É uma hiperrealidade, né, quase, do mundo fantástico, do mundo animado. Né? Durante muito tempo era muito limitado reproduzir texturas, ou assim, durante muitos anos, quando começando a trabalhar com publicidade, às vezes o cliente tinha uma ideia estúpida, que era botar logotipo ou a primeira letra da marca na camisa do personagem, que você vai ter que desenhar 720 vezes e vai ficar ruim. Então, com o 3D, pela primeira vez podia ter esse brilho, essa textura. Eu posso fazer a roupa do personagem, se é listrado. Listrado. E você vai animar desenhando, você define, tem 3 listras. Tem 3, vai desenhar 3. Se é modelado e
tem isso em 3D, pode fazer igual a esse, porque é digital que vai, a maneira que vai repetir. Aí, durante uma época, que vai lá pelos anos 2000, isso foi, assim, seguindo na direção da pérola do mau gosto, que era o hiperrealismo, e aí, assim, o personagem tinha milhões de fios de cabelo, milhões de brilhos, e não fazia sentido, porque se é para ficar tão realista assim, não precisava ser animação. E aí fizeram uma curva para outra direção. Uma coisa mais sensorial, né? Tem um filme da Disney, pode falar desse filme? Que chama Bela Adormecida, que tem os cenários que são muito estilizados, são umas árvores que não são orgânicas, são angulares, tudo é muito torto, mas a pintura é hiperrealista. A pintura dos cenários, né? E aí isso dava uma estranheza e uma beleza que não existe em lugar nenhum, porque não tem árvores tortas daquele jeito, e você está vendo uma árvore que está com tratamento de pintura, de finalização, que era hiperrealista. E eu não sei se é no Clube, assim, tinha algum cenário desses que estão aqui na exposição que era bem próximo dessa intenção. Se você olhar de perto, parece uma textura real de grama, mas é tudo, as pedras são quebradas, é tudo muito anguloso e estilizado, e aí segue para uma direção correta, e até no design dos personagens tem mudado bastante, já que foi tão difícil durante muitos anos fazer o personagem humano. É muito difícil, na verdade, para desenhar também. A gente pode animar, desenhar rinoceronte, girafa, de uma maneira errada, né? Você, mesmo que não seja estilizado, você pode fazer do jeito errado e o olho aceita, mas a gente está muito acostumado a ver pessoas humanas no dia a dia. Então, qualquer coisa que esteja fora do lugar, tentando parecer realista, em anatomia, em textura, em pele, incomoda muito. Então tem muitos filmes de animação em 3D que são dessa época, e daí essa diferença tão gritante na qualidade técnica, de fato está vinculado aos programas, não aos profissionais, de como lidar com isso, que depois dos anos 90, 2000, veio para essa outra direção, que agora tem muito mais personagens humanos que são estilizados de uma maneira variada. Se você vai no Animal Mundo, se você assiste curtas-metragens, descobre uma gama tão ampla de soluções de design para personagens, que não precisa fazer, só porque está fazendo em computação gráfica, resolver com aquele mesmo caminho no design, que é afável. Se seu filme custa mais de 100 milhões de dólares, todo mundo tem muito medo de fazer de uma outra maneira, porque está esperando que tenha retorno financeiro e muito de assunto. O B-Movie, por exemplo, ele consegue fazer uma reprodução, é uma abelhinha, né, abelhinhas lidando com seres humanos, né, e eles conseguem fazer essa transição muito bem. O filme que eu gosto muito do B-Movie, porque ele não aconteceu, não foi uma explosão no cinema, mas depois ele cresceu muito, o B-Movie. Eu me lembro de crianças em escola comentando que adoram o filme. As crianças curtem o B-Movie porque ele tem uma mensagem de consciência ambiental que é muito poderosa, né? E criado por um cara inteligentíssimo, né? Estrelado pelo Jerry Seinfeld. E aquilo cresceu. O B-Movie é um filme que ele não vai envelhecer, porque ele vai ter uma vida muito longa por ele ter essa preocupação ambiental. Você vê que ele reproduz a cidade de Nova York, né? O Central Park, aquela polinização, com aqueles aviãozinhos sobrevoando a cidade. E é Nova York, mas é aquela Nova York que não é hiperreal. Né? Então isso é muito legal no B-Movie. E é um filme que eu tenho muito carinho por eu ter gostado muito do filme, ele não ter tido o impacto que esses outros filmes que a gente citou, o Shrek, o Panda tiveram,
mas ao mesmo tempo hoje você vê muita criança recebendo o filme bem, dizendo que gosta do filme, que fala das abelhinhas, e os professores gostam por causa da questão da polinização e essas questões ambientais que o filme trata de uma forma bem inteligente. Eu vi no cinema e assim, com um paralelo. Formiguinhas, né? Sim. Formiguinhas era um filme que tinha a voz do Woody Allen. E no caso do filme da abelha, o Seinfeld, na época, assim, que eu lembro que fez muita diferença, é que ele não queria fazer voz em um filme de animação. Ele não queria fazer um filme de animação com a estrutura normal, ele queria fazer uma comédia, que fazia animação, mas queria fazer uma comédia. Então, ele se envolveu muito mais no roteiro do que talvez tivesse previsto, e aí virou um filme com esse outro perfil de comédia desvinculado das soluções da estrutura normal do que seria um longa de animação infantil, o popular público. O Ennio Torresan, ele é um pouquinho mais velho do que eu. Ele saiu daqui do Brasil para procurar trabalho lá fora, na época que aqui não existia indústria de animação, tinha muito poucas opções para ele trabalhar. E assim, vocês todos devem saber da vida dele, né, do Ennio, mas ele ficou bem popular, bem famoso no meio de animação quando ele começou a trabalhar no Bob Esponja. O Ennio Torresan, ele fazia o storyboard e muita coisa das soluções de exagero, de olho, das expressões bizarras e muito originais e doidas do Bob Esponja vinham do storyboard, que era o traço, que era o estilo de desenhar, de exagerar do Ennio Torresan, que quando foi para a DreamWorks foi trabalhar com o storyboard nos longas, sendo que onde ele se envolveu mais, e deve ter falado isso com vocês também, foi no Turbo, no da Lesma, onde ele era o diretor de história, e em animação quem faz o storyboard está diretamente vinculado a quem escreve a história, porque você tem o roteiro, mas esse roteiro não tem, assim, eventualmente tem roteiro em texto no começo, mas muitas vezes esse roteiro em texto é uma prévia do que é o roteiro de fato, que é visual, que é gráfico, que é desenhado. O roteiro é todo muito mais desenhado. Se você fala no roteiro que o Pernalonga bateu na parede, isso não significa nada, e quando você desenha é como você entende o que é aquela cena, né? Que deixa de ser genérica e vira muito mais específica e engraçada, ou engraçado bizarro, ou engraçado negra. Como a orelha dele vai balançar, faz toda a diferença. como ele vai cair no chão. E no Turbo, o Ennio Torresan foi o diretor head of story e diretor de storyboard também. E é uma decupagem do filme que, para quem trabalha com storyboard, isso eu sempre tive essa dúvida também. Quando, sei lá, o Blade Runner teve o roteiro todo minuciosamente decupado no storyboard e seguido para filmagem. Quando todo mundo que está envolvido, o fotógrafo, os atores, todo mundo, a iluminação, segue o que o cara do storyboard fez, quem dirige o filme? Porque é lógico que eles conversaram muito antes, né, o diretor, mas e o Ennio não é o diretor do Turbo, mas são tantas decisões criativas e de narrativa e de timing, de ritmo do filme, que, assim, afetivamente, para mim, é muito próximo de ser um filme dele, né, do Ennio Torresan, onde tem mais decisões, soluções que ele teve, que foram seguidas por todo mundo até o final do filme, e que virou dele tá ali, a assinatura mais dele. do que ou tanto quanto o diretor. O Ennio,
falar isso em público. Ele trabalhou num filme no Brasil. Quando você é contratado desses estúdios, né, de qualquer grande estúdio, você não pode trabalhar em nenhum outro projeto. Tem essa história que o Bill Clinton contou aqui. Bill Clinton é um animador independente americano e ele ganhou o Oscar de melhor curta de animação e foi chamado pela Disney na época. E quando ele foi chamado, assim, um dos pontos, e isso serve para todo mundo até hoje, é que enquanto você está trabalhando para Disney, ou para DreamWorks, ou para Pixar, tudo que você faz é deles. Se você faz um curta autoral na sua casa, é tudo, qualquer ideia que você tivesse, se eu sonhar alguma coisa, é nosso. É nosso. E o Ennio, ele fez o storyboard de um longa de animação brasileiro, que é um longa espetacular de animação brasileiro, e o envolvimento criativo das decisões foi tão grande que quando o filme ficou pronto, o diretor do filme falou que vamos assinar nós dois. E para mim pareceu muito inédito isso acontecer, essa generosidade não é comum e justo, porque era um filme dos dois, mais até do Ennio. Teve uma discussão lá e ele não podia assinar, e no final autorizaram. Então, tem um filme junto com a Guerra. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas, né? Quem quiser levantar alguma questão também, que de repente passeou, visitou a exposição, com relação aos filmes que estão programados na mostra, tá? Fica à vontade. A gente vai respondendo o que for dentro do conhecimento de cada um. Ou até colocar uma ideia, Sim. O que vocês pensam sobre a animação. A gente não fica com vergonha. Não se acanhe. Tem muito mais gente do lado aí do que do lado de cá. Pergunta para eles. Quero fazer uma pergunta para o Daniel. O quê? Não, enquanto... Mas aqui tem pessoas que trabalham com animação, que estudam animação e trabalham com animação, não tem? Uma pergunta, qual a maior referência que vocês têm de animação da vida de vocês? Não perguntar da infância, porque a animação é para a vida toda. Assim, qual filme assim, que vocês viram que inspirou vocês nesse gênero? Qualquer um, todos podem responder. Acho que ele está afim de responder, ele está afim. O Black Sabbath ali, tá? Dá o microfone para ele. Dá o microfone para ele. Aquele que você quis ter todos os bonequinhos. Porque a gente está gravando ali. Precisa pro registro. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui atropelado 3 vezes em casa. O que eu tinha para fazer era basicamente desenhar mesmo. Me lembro que marcou muito as fitas de VHS que compravam para mim. Eu lembro muito de Rei Leão 2 que eu vi antes do Rei Leão 1. Você viu Rei Leão 2 em VHS antes do Rei Leão 1? Antes do Rei Leão 1. Devia ser mais barato comprar. Nossa Senhora. Eu descobri que eu vi na TV. Mas eu gostava muito também da Mulan. E quando surgiu o 3D também foi uma novidade muito forte, assim. Surgiu, eu acho que incríveis também. São tantos os títulos, né? A gente está aqui falando de 36 títulos da DreamWorks, mas se a gente pensar, falar de Estúdio Ghibli, falar de Disney, falar de tanta coisa, é um universo, né? É um universo muito vasto. Depois do Shrek, né? Sim. Eu acho que era um pouco também nessa linha de humanizar um pouco mais. Sim. O herói que é meio dona de casa, né? Os dois ainda fortalecem mais ainda essa ideia, né? Do pai
pai herói, porque a gente tem sempre a ideia, pai, meu herói, né? E aquela família ali acaba que, pelo menos no 2, a mãe é que sai de casa para poder defender o mundo dos malvados. E no Como Treinar Seu Dragão, eles também trabalham muito isso, né? A falta da mãe, né? A falta da mãe. Sabe que isso é uma coisa que eu reparei muito de ter em vários filmes. A gente tem isso no Como Treinar Seu Dragão, né? A gente desculpa se foi spoiler para alguém, né? Ela acaba surgindo de uma... É a Kate voltando, Blanchett. né? Ela volta. E é a Kate Blanchett, ela a volta, mãe dele, mas não é teve qualquer um. igual, no Nemo a gente não tem a figura materna, no Galinha Chicken Little também não tem a figura materna, Tá Chovendo Hambúrguer também não tem a figura materna. Em todos esses filmes que eu citei aqui, tem outros também, elas morreram, né? E no próprio Como Treinar Seu Dragão, ela é dada como morta. Ela é dada né? como morta. Ela é dada como morta. Né? E a animação tem trabalhado muito isso, porque tudo bem que teve aí uma geração traumatizada por causa da morte da mãe do Bambi, como teve a geração traumatizada com a morte, e uma nova vai surgir esse ano, com a morte do pai do Rei Leão, né? Porque a gente via aquelas mortes, né? E a do Rei Leão a gente via, do Bambi era só sugerida. O Rei Leão é Hamlet, né? É bem pesado, né? E aí você tem uma produção recente, né? Que a figura materna ela está ausente, né? Porque é explicado que a mãe morreu, e isso me chamou muito a atenção durante o tempo, porque foram vários filmes, esses que eu citei, acho que foram lançados um atrás do outro, né? E tinha isso. E outra questão também que assim, que pouco se falou, e que pouco se fala também do Como Treinar o Seu Dragão, no Nemo. O Nemo, ele é uma criança especial, ele tem uma barbataninha, uma nadadeira menor que a outra. O protagonista do Como Treinar o Seu Dragão, ele perde a perna no final do filme. Então são coisas que a gente também não está acostumado muito a ver até então. Comum, né? Comum. E aí, aí vem o segundo filme, vem o terceiro filme, eles vão encontrando soluções ali para a perna mecânica que ele mesmo acaba desenvolvendo, criando, né? E o próprio dragão também é um dragão que, de uma certa forma, tem uma deficiência que sempre confundo esse nome. Soluço é o menino, Banguela é o dragão. Que o Soluço vai lá e cria, né? Ele cria uma outra ponta para a cauda do Banguela. Né? Então, eles se reconhecem, um ou outro, né? E isso é interessante, porque eu acho que a animação ele tem o cinema como todo, ele tem um poder de transformar, de fazer a gente mudar a forma de ver as coisas, né? Ver o mundo de repente. Nesse caso do Como Treinar Seu Dragão, de aproximar pessoas, sim, né? Sim, o medo do dragão inimigo, né? E aí uma coisa, da mesma forma que o Disney tinha o conceito dele para ser aplicado em todas as suas produções e que é usado até hoje, eu sinto que a DreamWorks tem esse cuidado, não sei se seria conceito, não sei se é uma palavra talvez pesada, mas eu percebo que nas produções da DreamWorks eles têm esse cuidado de trazer essas questões, de apresentar para a gente de uma forma muito, muito sutil às vezes, né? Que eu acho que para a criança, pelo menos que está aqui assistindo o filme, pode fazer ela parar e pensar e olhar de repente para o coleguinha que está do lado, que talvez tenha uma perna mecânica ou não tem um braço. Justamente, eu acho que ajuda muito a animação acaba ajudando muito a você a desconstruir algumas coisas aqui do mundo real, né, que às vezes a gente tem de ficar meio que olhando, meio, né, assim, meio de uma forma estranha, ou não pode. Né? A gente vai receber aqui semana que vem 2 sessões que é de um projeto chamado Sessão Azul,
que a sala ela vai ficar meia à luz e o público-alvo dessas sessões são as crianças. A sessão vai acontecer dentro de um projeto aqui no CCBB, que é a Semana de Conscientização, acho que é isso mesmo, o nome é Semana de Conscientização do Autismo. Então a gente vai receber aqui algumas crianças autistas, né? Mas a ideia nossa também é que venha as crianças não autistas com seus pais, né? E que o público tradicional, vamos assim dizer, venha também para poder tentar incluir, não só incluir essa criança dentro do processo aqui, né, de uma mostra de cinema, de um espaço cultural, mas fazer que a gente, que não tem nenhuma necessidade especial, possa também ter contato com essas pessoas para poder entender e compreender melhor também quando o pai ou a mãe está com a criança no cinema convencional e a criança autista, que é a forma como eles explicaram para a gente aqui hoje, ela resolve levantar e andar pela sala. Eu acho que os filmes ajudam a gente a compreender um pouquinho, ou pelo menos lança uma curiosidade na gente para poder compreender melhor o outro, compreender melhor o diferente, né? Começa lá com o Shrek, né? E vai aperfeiçoando isso através de outros personagens, através de outros olhares, seja do diretor ou até mesmo do roteirista, né, dos filmes. Então acho que pelo menos eu pude perceber nos filmes da DreamWorks todo esse cuidado de trazer essas questões que estão aí, que a gente está debatendo, conversando, né? São filmes que são muito inclusivos e plurais também, no conceito de que você pode ter um ganso que é pai de um panda, de um urso panda, né? Você pode montar famílias de todo tipo. Um ganso muito feminino, sim, inclusive. Ele tem todo um jeito de ver o mundo e de criar um panda muito feminino. Né? Que a criança, aquilo ali para crianças vai sair de uma forma muito natural, né? E para a gente também, como adulto, ver que as coisas podem ser tão naturais, tão de uma forma tão mais simples, né? Que a gente, como adulto, que complica tudo e bota maldade em tudo, como ver pênis no formato do caranguejo lá da Pequena Sereia, é um pênis, é uma mensagem subliminar do Disney. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de história, né? Da Disney tem várias, eu acho que das outras animações também, dos outros estúdios também, tem várias histórias de coisas políticas, de injetar ideias políticas na cabeça das crianças. E não é nada disso, é apenas gente fazendo animação e divertindo. Né? Vocês têm algum filme, aquele que de repente seja um preferido de vocês, dentre dessa gama de 36 da DreamWorks? Tem algum título? Respondendo a sua pergunta anterior em relação a um filme que tenha chamado muita atenção, eu tenho muito isso com o Kung Fu Panda, especialmente com a animação da Tigresa, porque as outras animações em 3D, para mim, como eu trabalho com tecnologia também, sou programador, eu vejo os filmes mais como uma evolução da capacidade técnica dos programas, dos computadores de renderizar as coisas, de agora pode fazer mais textura, pode fazer pio, mas a Tigresa, para mim, eu sempre olho ela de um jeito diferente, parece um passo a mais na animação, tiveram um capricho maior com ela. Então, quando eu estou em casa, eu vejo que está passando o Panda, eu paro, mesmo que seja um pouquinho, para apreciar a animação da Tigresa. Para mim, sempre chamou muita atenção. Angelina Jolie, não é? Por isso que ela escolheu ela Mas não só para discordar de você, da Angelina Jolie, o Kung Fu Panda, assim, eu que não sou tão fã de computação gráfica 3D, fico embasbacado com Kung Fu Panda, assim, desde a primeira vez que vi, e também revejo, e é essa combinação técnica de assim, até filmes que são posteriores, parece que Kung Fu Panda é melhor tecnicamente do que os posteriores, mas é uma combinação
do que naquele momento a máquina tem para te oferecer, para você trabalhar, com muita originalidade e trabalho na atuação. E a atuação, a gente acaba lembrando, teve um lançamento uma vez de um longa de animação que o cara chamou, agora eu vou chamar as estrelas do filme. E eu pensei, vou chamar os animadores, né? Aí não, chamou as vozes. Né? A qualidade da animação, de soluções que são de atuação combinadas com quem tem a voz, mas assim, a qualidade de atuação tem muitas coisas muito originais e únicas nesse filme. Vou prestar mais atenção na Tigresa quando assistir, mas assim, de todos os personagens, com a mesma atenção para o que é protagonista e para o que é secundário, ou quase figurante também. Na verdade, só para não ficar bravo. Não, de forma. Teve até um desses atores que, depois que ele viu o filme, a gente está fazendo um primeiro longa agora. Aí o ator vai lá e grava durante 4 horas, a gente trabalha durante 4 anos. Né? Ele nem lembra a cara da gente. E teve nessa sessão um dos atores assistiu o filme, que era computação gráfica, ficou comovido e depois contou que ele, pensando na cabeça dele que ele estava ótimo nessa cena, assim, que ficou comovido. Aí no final ele disse, mas eu não falo nada nessa cena, era só animação, né? Ele esqueceu que não tinha a voz. Então tem essa valorização você vai ter a mesa, eu estou falando isso, vai ter a mesa dos dubladores. Não, mas é interessante. Mas na verdade é o contrário, porque muito do que convence, do que emociona, da empatia, é do que o animador consegue fazer com o apoio da voz ou não, mas assim, dá para estragar uma atuação de voz com uma animação ruim, né? E dá para elevar para uma coisa muito mais humana, quando, além da qualidade da atriz, do ator, você tem essa equivalência em quem tá animando e tomando essas decisões de acting. No Kung Fu Panda eu tenho essa identificação que você tem, não com seu olhar técnico, pelo pequenininho, pelo mentor do Panda, Todos não lembro o nome do personagem, todos são ótimos. Que é o Dustin Hoffman. E eu acho incrível, ele é muito cativante, aquela figura. O mestre, eu agora não lembro o nome do personagem, mas esse me conquistou muito, né? E ele tem vida, né? Eles são personagens que têm vida, né? Eles são pessoas que você... Tanto que quando se criam as action figures, os bonequinhos de pelúcia, todo mundo quer ter aquilo, né? Todo mundo quer ter o bonequinho, porque realmente existe uma empatia muito forte, desenvolvida, né? Acho que é no primeiro que tem uma sequência que é em 2D, toda em 2D. É no segundo? Eu acho que na abertura de todos, né? Acho que na abertura. Então, mas que é virtuosa, assim, que não é estilizada, não é limitada, que é virtuosa. Tipo, a qualidade de longa-metragem que eu lembro que quando eu vi, eu achava que era no primeiro, mas eu sou velho, esqueço. Eu acho que na abertura. E eu fiquei empolgadíssimo, trabalho com 2D, aí me dava vontade, queria ver o filme inteiro do Kung Fu Panda 2D, né? Mas na verdade, quando eu vi o filme inteiro, aí não, queria ver os dois, porque não era a técnica só, eram as ideias, soluções de como a barriga dele, de como ele reage, como ele coloca a comida na boca, independe de ser 2D ou 3D. Né? Assim, todas essas soluções são o que dava aquela sequência a da humanidade. luta de Hashi, né? Daquela luta de Hashi que reproduz um filme, né? É uma referência de uma cena de um filme do Jack Chan, é espetacular. É uma cena de ação assim que se já é espetacular no filme do Jack Chan,
na animação ficou incrível. Como eles conseguem fazer aquilo, só vocês sabem. Vou ver de novo. Não, e eu comentei aqui, Marão até ficou triste, né, que eles tinham acabado com a animação 2D, mas é interessante que se eu não me engano, para Netflix ou para televisão, alguns dos filmes que chegaram como longa-metragem em 3D, eles chegam para televisão ou para série de animação de recorte. Isso, em 2D, eu acho que os Croods foi assim. Eu acho que o Capitão Cueca também, as aventuras do Capitão Cueca também foi assim, e eu posso estar enganado se o Buddy Sherman também aconteceu a mesma coisa, né? E é interessante que vendo a exposição e escutando o N aqui na terça-feira, né, o lápis e papel ele não está descartado, né? Ele nunca está descartado, né? Até porque a ideia pode surgir primeiro ali num lápis e no papel. E eu acho que hoje talvez a animação 2D estaria, talvez, aí você me diz como realizador, estaria talvez ali naquele mesmo patamar que para muitos o vinil está em relação à música digital, da mesma forma que a película está para a projeção digital, você acha? A animação 2D era o padrão, né, era o tradicional, a gente continua chamando de tradicional, mas você estava mais certo. 3D era para ser o tradicional hoje, né? Porque a tradição do 3D é muito mais próxima do que 2D, que é arcaico. Foi durante muito tempo e apesar de para longa-metragem praticamente todos os longas norte-americanos são em computação gráfica, não é assim na Ásia, né? Assim, não é a maioria, né? Assim, acho que a maioria não é 3D, né? E continua sendo produzido muito, né? Compulsivamente. Uma coisa doida que aconteceu é que uma técnica que era uma técnica experimental quando era analógica, que é recorte, você recortar os bracinhos, fotografar na truca e mover embaixo do vidro. Essa técnica que era só em curta-metragem experimental, quase que a gente via, hoje é a técnica mais industrial e comum de todas, transportada para o digital. Praticamente todas as séries de TV, né, norte-americanas, canadenses, brasileiras, são feitas com biblioteca de bracinho, de olho, de perna, com o mesmo conceito, a mesma lógica, que é animação de recortes, tem uma biblioteca de cabeças, de bocas, e é trocado, só que é trocado digitalmente. Tem várias pessoas que trabalham em estúdios aqui na Rio Branco, que tem o estúdio que faz 3 dessas séries do Cartoon, e várias pessoas que não desenham, não sabem desenhar, porque pode animar sem efetivamente precisar saber desenhar. Se você souber, é muito melhor, porque não só a sua percepção, mas conseguir solucionar algumas coisas melhor, mas já vem tudo de uma outra etapa, que é quem definiu toda essa biblioteca de cabeça, de braço, de partes do corpo do personagem. Então, atualmente, 2D é um perfil, 2D de recorte é perfil padrão de séries de TV, 3D nas Américas é o perfil de produção para longa-metragem comercial de animação, e tem alguns trabalhos que eventualmente são feitos em 2D. Da Pixar foram 2 curtas, né? Noite e Dia, que assim, dá pra ver que tem essa gana assim, de gente que está lá dentro, ou que veio do 2D e se adaptou, ou que quer fazer. E não é da DreamWorks, o do pássaro pegando peixe? De quem é? Que
que é um curta que passou antes de um dos longas de animação do ano passado, da DreamWorks ou da Pixar. Não, ou acho da... que é Pixar, porque a Pixar que sempre coloca um curtinha antes. E é todo 2D, todo 2D não, e é incrível, assim, na verdade quando eles colocam a finalização é da Pixar, é provável, Acho né? que é Pixar, porque a Pixar sempre lança um curta antes do... Eu achava que o da Pixar do ano passado tinha sido aquele do pãozinho. Quando eles colocam toda a finalização com tudo que existe hoje para finalizar, assim, fica tão lindo que dá uma estragada, né? Se você vê as etapas, né, no YouTube, dá para ver assim, o filme inteiro em etapas desde o lápis. E eventualmente tem uns arroubos que são assim, de filmes totalmente 2D, uma longa-metragem para o mercado, para lançar no cinema. Né? Eu não sei se é boato, eu tinha muita vontade de descobrir, ver essa notícia num monte de golpe que a gente sofre todo dia, cada vez mais, de falarem que é verdade que a Pixar vai fazer um longa 2D esse ano. Assim. É boato, né? Mentira isso. Né? Não, a gente estava falando aqui das vozes, a mesa com os dubladores vai ser no dia 11 de abril. A gente vai contar aqui com o Mário Jorge, que é o que dá a voz ao burro do Shrek aqui no Brasil, e com a Miriam Fischer, que faz a voz da Kitty Patamansa, que é a protagonista feminina do filme do Gato Botas. Miriam Fischer, que também é diretora de voz de quase todas as séries que estão sendo feitas no Brasil. O Mário Jorge também é diretor também de dublagem. E é interessante que eles já recebem o filme pronto, diferente lá da Angelina Jolie, que, se me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, ela grava todas as falas antes, né, e em cima do que ela fala é que a Miriam tem esses dois lados, que você grava todas as vozes antes, porque tem que ter não só a voz, mas tem que ter a escolha. Você falou help, você falou help. É diferente o número de frames, de bocas que você vai fazer. Mas a Miriam Fischer, ela está trabalhando também no que é a voz original, de um monte de séries de animação aqui no Brasil. Então ela tem as duas coisas, receber para dublar e criar as vozes, que é outra onda. Que é outra onda, né? Porque eu fico imaginando também, que é uma coisa que a gente vai discutir aqui, que eu acho que vai ser bem, bem bacana, e para os fãs do Kung Fu Panda, a gente está torcendo para o Mauro Filho conseguir vir, tá? É justamente esse trabalho, que eu imagino que seja um trabalho difícil, colocando para o dublador brasileiro, que seja um trabalho difícil de você encontrar justamente esse tom perfeito que vai casar com aquele personagem que está ali na tela, né? Eu acho que nem às vezes tem voz que fica e que é marcante. Então, assim, infelizmente, quando o Orlando Drummond morreu com ele Scooby-Doo, morre com ele, se não me engano, o Vingador, o Alf, morre um punhado de gente, porque não adianta você colocar um outro, né? Não adianta você colocar um outro ator, porque fica, né? A dublagem realmente, hoje talvez ela não tenha a mesma qualidade que tinha em anos anteriores, o que é uma pena, porque, se eu não me engano, a dublagem brasileira já foi considerada uma das melhores do mundo, né? Tem vozes que ficam, e alguns filmes que a gente, né, assim, eu posso falar a gente porque a gente está praticamente aqui na mesma... A gente foi criança, adolescente nos anos 80, então viu muita coisa na Sessão da Tarde. Então tem vozes que, quando eles mudam em cima de um filme como o Indiana Jones da vida, ou um Superman, eu estou citando uns que eu sei que eles já foram redublados, né? Pra mim, pelo menos, perde um pouco não pode mudar a identidade. Não pode. Do Homer, acho que não sei se ele está na segunda ou na terceira já, né? O próprio Shrek passou por isso, né? Porque com a morte do Bussunda, eles tiveram que encontrar uma voz que coubesse ali naquele personagem e que, de uma certa forma, lembrasse um pouco a voz do Bussunda, né? O jeito do Bussunda falar, que já tinha virado a marca do filme. Eu acho que ele fez eu não me lembro se ele fez o terceiro, o quarto eu sei que ele não fez, né? Só os dois primeiros, né?
Mas igual a voz do burro. A voz do burro é do Mário Jorge, que é a voz do Ed Murphy. Né? Então a gente sabe que no original é o Ed Murphy, então isso eu não sei vocês, eu estou colocando a gente, mas eu falo por mim. Mas eu como espectador já vou assim, no psicológico, preparado para ouvir aquela voz que eu sei, né, que eu fui criado, né, como sendo a voz do Ed Murphy aqui no Isso Brasil. é tão poderoso que o Isaac Bardavi dublava o X-Men, a animação, fazia a voz do Wolverine. Quando foi para o cinema, o personagem do Hugh Jackman, aquele homem lindo, né, aquela figura, né, Hugh Jackman fazendo Wolverine. E aí o Isaac Bardavi continuou fazendo personagens. Que é incomum, né? Normalmente Que é faz o o Isaac teste, Bardavi, que já é um senhor e já com uma voz mais poderosa, mas já é uma voz de um senhor, fazendo personagem. E eles dois continuaram fazendo até agora. Acho que agora, com essa despedida do Hugh Jackman, eu não sei se eles se encontraram, né? Se encontraram no programa do Gentili, eu acho. Isso. Promoveu-se o encontro deles e tal. Então é tão poderoso que da animação o Isaac Bardavi continuou, que foi tão marcante como X-Men na animação, que ele continuou no filme, apesar de fisicamente, né, e a voz ser completamente diferente do Hugh Jackman. Aí sacrificou o Hugh Jackman. Nós vamos ficar com a voz do Isaac Bardavi aqui no Brasil, que é sensacional, né? Mas, Breno, eu sou fã é porque eu acho que às vezes a pessoa, assim, as pessoas esquecem quem trabalha com animação. Assim, quem dá sangue, né, pelo mas não é, Stephanie, eu sempre elogio. A Stephanie está montando parte do longa da gente, e aí cada frase que ela ouve, o Guilherme Briggs é um dos dubladores, aí ela ouve 60 vezes, porque ela... Nossa! Montando. Ouvindo Guilherme Briggs. E aí eu ouço, ela tá bebendo Coca-Cola e tá repetindo a frase. Vamos lá. Mas olha só, se vocês ficarem falando só da dublagem, vocês não... Da semana que vem. Não. Só um parêntese e convidar, deixar aqui também o convite para vocês virem no dia 11, que eu acho que vai ser bem bacana. O Rodrigo Fonseca, que vai mediar a mesa, que é um entusiasta da dublagem. Né, Defensorado, inclusive nas críticas ele gosta de colocar quem dublou, né, nas versões. Eu acho isso importante, né, porque são figuras que marcam, né, são referências. O Bruce Willis, né, os dubladores desses atores que ficam. O Bruce Willis trocou também, porque o dublador dele, morreu, que eu não lembro o nome agora, morreu. E aí é tão estranho ouvir o Bruce Willis com uma outra voz em português. Pessoal, mais alguma questão, algo que vocês gostariam de comentar, Boa noite. Você começou a mesa falando do Shrek, do apelo cômico, né? A gente sabe que o apelo cômico ele é muito utilizado, né, para a gente diminuir a tensão, né, dos percalços que a jornada que o herói percorre. Se vocês puderem falar um pouquinho, já que vocês estão mais frescos com os 35 títulos na cabeça, da mistura de gênero, né? Já que a animação é o método, né? A técnica que é utilizada para a gente chegar na longa-metragem, mas essa coisa de a gente já ver um desenho animado e já contar que a gente vai ver coisas engraçadas na tela, vai se divertir. O próprio apelo para o público infantil também ele é muito forte, né? Comédia, né? E ao mesmo tempo ela atinge o adulto também. Mas, em geral, são aventuras, né? E que misturam comédia também. Então, vocês puderem falar dessa mistura de gênero, né? Nas animações e na presença dessa mistura nos 35 títulos que estão na mostra. Vou te contar, quando eu perguntei qual era o desenho que vocês mais gostaram quando era criança, o meu desenho favorito era Dumbo. E ele agora está estreando no cinema em live action. E eu chorava muito com o desenho. O Dumbo, você assistia Dumbo, você adorava porque era um elefantinho bonitinho e tal, que voava. Não, eu chorava muito. Era uma coisa estranha, minha mãe achava que essa criança está com algum problema, porque todas as coisas que aconteciam com o elefantinho me emocionavam, eu achava aquilo
tocante, aquela coisa dele se perder da família, e aquilo tudo me comovia muito. Então eu acho como mexe, né, com o imaginário infantil, e no caso para mim, o Dumbo foi uma experiência triste. Mas eu gostava dessa experiência triste, é engraçado, eu não evitava o desenho. E agora o filme está sendo dirigido pelo Tim Burton, que é um diretor que adora lidar com essas emoções assim, meio pesadas, né, e tal. E quando eu vi que era o Tim Burton que ia dirigir, eu falei assim, perfeito, né, porque Dumbo, né, é meio assustador, né, o que acontece com o personagem. Ele está ali naquele circo, sendo oprimido, sendo forçado a fazer aquilo, e ele tem várias questões familiares perdidas, né, que ele sofre. Então eu acho que essas questões dramáticas que o Bambi, que o Dumbo fazem, elas ficam no imaginário infantil, né? Então quando a gente fala que o desenho é para rir e tal, tem os alívios cômicos e tal, no Kung Fu Panda tem aquele momento, acho que no 2, né, que ele reencontra a família, que o filme fecha o ciclo, né, a trilogia se fecha, e o 2 é aquele filme do meio que ele vai descobrir, né, e tal, a família dele que está sofrendo, está sendo oprimida, os pandas estão correndo risco, e faz um paralelo seríssimo com a questão da própria extinção do urso panda, né, que agora parece estar mais controlado, mas que nos anos 80 e 90 era um animal que estava correndo risco de desaparecer. Então, aí essas coisas são muito pesadas. Tem uma animação chamada Divertidamente, que é muito louca, porque ela tem muito alívio cômico, mas ela mexe com as coisas mais profundas do nosso sentimento. E se você pensar, o personagem, não sei se vocês todos viram a Divertidamente, é a tristeza que é a solução da história, né? É ela que é a chave para você entender tudo aquilo que está acontecendo com a Riley, né? Com a menina. Então é incrível como a animação consegue mexer com drama dessa forma, tão bem trabalhada. Filmes como o Wall-E, que eu considero filmes seríssimos, né? O Wall-E é uma animação seríssima. É um filme que precisa ser visto. B-Movie precisa ser visto. São coisas que precisam ser mostradas. Eles têm uma função, eles têm uma bandeira. Então eu acho que é isso. Que apesar do alívio cômico que é predominante, você tem muito drama também, que fala fundo ao coração, e eu até hoje choro quando começaram a produzir animações, não era especificamente infantil, por exemplo. Era para todo mundo, e tinha inclusive muitas coisas muito pesadas. E era basicamente para cinema, era feito sempre em película e passava no cinema. Com o advento da televisão, começaram a ser produzidas animações para a televisão, então tinha que ser feito de um jeito muito mais rápido e mais barato do que até então. E a consequência imediata naquele momento é que, para fazer mais rápido e mais barato, com resultado tecnicamente muito simples, eles achavam que só quem fosse muito jovem ia aceitar, a sua retina só em criança ia aceitar ver aquilo. Então, de repente, a animação virou algo vinculado à criança, que não era assim. E assim, até hoje, a gente tem, de maneira esmagadora, assim, as produções de animação vinculadas e produzidas efetivamente para a infância, primeira infância, pré-adolescência, e tem um monte de filmes que continuam sendo produzidos que, quando é só para criança, acaba sendo também dentro de mais ou menos um gênero específico. E tem muitos filmes curtas e longas de animação. Curta, na verdade, eu vejo o momento ápice da animação no curta-metragem, né, que é onde é mais honesto, mais experimental, menos vinculado a mercado. E aí você encontra animações
que são dramas, que são eróticas, que são de terror, que são comédias, onde o gênero é efetivamente qual é o gênero, e não por ser animação. Se você faz 20 anos que a gente faz curtas-metragens, e a gente participa de festivais, e quando você participa de um festival de curta-metragem, tem uma avaliação de categorias de melhor roteiro, melhor direção, melhor edição, melhor ator, melhor atriz, melhor som, melhor direção de arte, melhor animação, que não concorre nas outras, porque é só animação, como se não tivesse roteiro, nem som, nem direção. E às vezes eu quero mandar, ou um amigo quer mandar uma animação que ele fez para um festival de terror, ou festival de filmes sobre comida, e aí não é aceita, não é que o filme não seja aceito, não é aceita a inscrição, porque não, mas é um filme, é um festival de terror, não é de animação, mas é uma animação de terror. A animação não é o gênero da narrativa que o cara desenvolveu. E isso é uma batalha contínua, assim. Persépolis, Game, Pés Descalços, Mary Max são longas de animação que são comerciais, e que são filmes que são com gêneros muito específicos, onde o gênero não é animação, né? Assim, além de serem filmes adultos, são filmes que se encaixam em outros gêneros e que, assim, acho até elogioso, assim, não fico ofendido, elogioso quando a pessoa diz que começou a assistir e depois de 10 minutos vendo Akira, esqueceu que estava vendo a animação, né? Não acho ofensivo, acho até legal que está assistindo um filme como filme. A animação ela tem que ser encarada como filme, né? Ela é mais um recurso para você contar uma história, né? Eu fico curioso de ver uma animação de terror, por exemplo, que é algo que não é muito usual, né? Pelo menos não chega facilmente para a gente. Eu participo da curadoria de um festival. Eu levo os longas-metragens brasileiros para exibir em São Luís, num festival chamado Maranhão na Tela. E esse ano passou, eu fiz parte do júri dos curtas locais. O melhor filme foi uma animação. A gente considerou como o melhor filme era eu e mais uma outra pessoa do CTAV aqui do Rio, né? A gente chegou à conclusão que de todos os curtas que estavam ali na competitiva do festival naquele ano, a animação era o melhor, que tinha a melhor história, que a história tinha um começo e um fim, tinha todo um trabalho que nos envolveu muito mais do que o filme com atores, né? Eu só me esqueci o nome do filme agora, é um filme que você deve conhecer, eu acho que passou no Animamundi. É a morte, ela tem um relógio, acho que ela tem um relógio, aí o relógio quebra, ou ela quebra o relógio da pessoa que ela vai matar e acaba que o dela quebra, então a morte morre, entendeu? Eu só me esqueci agora Do ano passado? Eu não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado, porque ele passou no Maranhão na Tela ano passado e ele já tinha passado aqui, se não me engano, pelo Animamundi. Se não foi do ano passado, foi do ano retrasado. É uma produção lá do Maranhão, foi feito lá no Maranhão, a gente nem imagina que o Maranhão faz filme, mas faz, né? E aquilo nos encantou de tal forma. Não é um filme para criança, não é uma animação para criança. A criança pode ver, obviamente, né? Mas o foco do público, talvez pensado pelo realizador, não seja infantil, né? Até porque ele está tratando da questão da morte, né? E de uma forma bem direta, não é uma coisa cheia de simbologias para a gente interpretar, para ficar subentendido para a criança, né? E era uma animação. E eu gostei e vi o filme como filme. Eu, pelo menos ali naquele momento, eu vi o filme como filme.
né? Eu já trabalhei em videolocadora, e em videolocadora as animações elas ficam... É o gênero, né? É o gênero. Da mesma forma que o cinema brasileiro é um gênero também. É tudo aí, né? a mesma coisa. É tudo... E era ou animação ou desenho animado, que ficava ali a plaquinha. Né? E eu acho que cada vez mais eles tentam brincar um pouco com os gêneros ou subgêneros cinematográficos dentro da trama dos filmes, né? Só que acaba que puxa um pouco mais sempre para a comédia, porque a gente vê aquilo como referência. E isso tudo que aparece para você como referência, você acha engraçado. Né? Porque você lembra de alguma coisa, você lembra não só do filme que serve de referência, ou dependendo da situação da cena, é uma referência para a sua vida. Né? O Tarantino ele usa uma animação para solucionar uma cena brutal. E imagina o Tarantino preocupado com uma cena chocante e brutal, né? Que ele já não é uma grande preocupação dele, mas é uma cena tão violenta no Kill Bill que ele usa uma anime, né? Uma cena de... Ele utiliza o recurso do anime para fazer uma cena violenta, uma cena de estupro, de assassinato de uma família. E é uma cena tão violenta, mas como que o Bill é um filme que é violento, mas ao mesmo tempo é uma violência estilizada e divertida, né? Tem uma cena que é uma cabeça decepada, o sangue jorra, e as pessoas caíram na gargalhada quando assistiram no cinema. Então ele usa, tem uma cena no filme que é um assassinato de uma família com espadas, vocês viram que o Bill, alguns de vocês, ou a maioria, e ele usa a animação justamente para compensar aquela cena de brutalidade. Que cai muito bem, que se encaixa muito bem no filme, no gênero de filme que ele está fazendo. Então ele ajudou muito, né, no que o Bill. E você não sai do clima como público assistindo, né? Como se mudasse. Na verdade até tem essa coisa assim, se as pessoas riem quando a cabeça voa e jorra sangue, tem algumas soluções que na animação, e era no caso de anime, eu não sei. Eu acho que é anime, né? Que a mesma solução nesse traço realista parece, paradoxalmente, mais verossímil, mais crível desenhada do que filmada. Porque, inclusive, é uma criança, né? Então eu acho que também para filmar uma criança fazendo aquela cena seria difícil você escalar uma criança para fazer aquilo. Então é uma solução muito bem feita dele, né? Falando, não, isso é possível fazer na animação. Primeiro que eu não vou botar uma atriz aqui, uma criança, para fazer uma cena como essa, e eu preciso dessa cena no filme, e ela é uma criança, e depois será a personagem da Lucy Liu, né? Então um momento ali de uso da animação dentro do live action que eu acho espetacular. A Globo usou o recurso da animação, então, acredito eu que da mesma forma, teve uma novela da Sete, chamada Bang Bang. E a primeira cena, a novela abria com uma animação que era justamente a chacina da família do protagonista. Então a animação foi a maneira, você falando isso, compensar, né? Para compensar, porque a novela das 7. Das 7, como é que você mostra? 11 horas da noite você pode mostrar as tripas, entendeu? Mas 7 horas da noite você não pode, porque eles acham que 11 horas da noite as crianças estão dormindo, né? Eles não sabem que algumas crianças não dormem, tipo eu nos anos 80, eu não dormia. Eu dormia, né? Gente, o curta que eu comentei aqui, lá do Maranhão, além de melhor filme, nós demos também melhor som para ele. Foi-se, que é o nome do curta. Se eu não me engano, ele passou aqui no Animamundi. Se não foi do ano passado, foi do ano retrasado. Eu sei que ele já foi exibido lá no festival, já com a chancela, se eu não me engano, do Animamundi. Depois procurem, deve ter aí já no YouTube. Um curta bem bacana, né, e que foi eleito por nós, do júri, como melhor filme. A gente sabia que ia gerar uma polêmica. Mas sempre reclama, porque deu por exemplo, um desenho ao invés de e era a única animação dentro da competição. Né? Mas eu acho que tinha tanta coisa, eu lembro da conversa entre eu e o outro jurado, que assim, a animação justamente nunca é vista como filme,
é tão difícil fazer, né? Se no Maranhão já é difícil de fazer filme, fazer animação então é mais difícil ainda, né? Tinha tudo isso, e fora que a qualidade do que estava na tela, né, era incrível. Então, assim, e não tinha por que não dar, né? O prêmio foi super merecido. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar. Queria agradecer ao Marão, à Ana, dizer a vocês que a gente tem um segundo debate, no dia 11 de abril, a mediação vai ser do Rodrigo Fonseca, vai ter o Mário Jorge e a Miriam Fischer, né, que são atores dubladores. O debate vai ser logo depois da sessão do Kung Fu Panda. A gente colocou logo depois do Kung Fu Panda porque existe a possibilidade do Lúcio Mauro Filho vir participar do debate, já que ele é a voz do Po aqui no Brasil. Nós temos uma masterclass na semana que vem, ela vai acontecer durante 3 dias, no dia 3, no dia 4 e no dia 5 de abril. Ela começa às 2h30 da tarde, vai ser até 4h30 da tarde. Vai ser com Alexandre Juruena, que ele é o diretor do Animarte, Festival Internacional de Animação Estudantil. O Alexandre eu conheci por conta até do Festival Maranhão na Tela. Então ele também preparou aí uma masterclass para poder falar um pouco mais sobre a DreamWorks, sobre como que eles desenvolvem os personagens deles, como eles desenvolvem as histórias. Então, quem quiser participar, é só fazer a inscrição pelo e-mail fabricadesonhosanimacal@gmail.com. Se eu não me engano, ainda tem vaga. Tá? A gente pede para poder participar durante os 3 dias, porque aí no final do 3º dia a gente entrega o certificado de participação também, tá certo? E teremos aí mais filmes, mais sessões durante a mostra. Sempre as 2 primeiras sessões são dubladas em português, a última sessão a gente está deixando com legenda, né, com original, com áudio original em inglês. Então, para quem gosta de ouvir a voz original do personagem, acho que é o momento. Nós teremos sessão com recursos de acessibilidade, então vai ter uma sessão do Shrek com audiodescrição, do Madagascar com legenda, se não me engano, é legenda descritiva, e Como Treinar o Seu Dragão com interpretação em Libras. Quem conhecer uma pessoa cega ou surda, divulgue, faça com que essa pessoa venha assistir, e também não deixem de vir, porque todo mundo vê junto, entendeu? Então a audiodescrição não é só para o cego, é todo mundo, porque a gente manda fazer de uma forma que sai para o cinema todo, entendeu? Eu acho que a ideia é essa, não só incluir a pessoa cega, mas nos incluir na condição dele de ver o filme. Né? A sessão azul também, que vai acontecer agora dia 1º, com Como Treinar o Seu Dragão, e o Trolls no dia 3. A sessão azul vai ser na parte da manhã, vai ser 10 horas da manhã. Então quem conhecer, ter parente que tem alguma criança com distúrbio sensorial, né, divulgue, porque a sala vai ficar toda, ficar meia luz, é um ambiente totalmente diferenciado do tradicional dentro do cinema, que é a sala toda escura e tal. Eu acho que é a oportunidade de trazer esse pessoal também para poder não só viver filme, mas também conhecer aqui o CCBB, o espaço que está nos recebendo aí até o dia 15 de abril, patrocinando o projeto, e agradecer também os nossos apoiadores dando minha ajuda. É o Lilia Café, que é o café aqui do CCBB, vale a pena dar um pulinho lá. Eles agora reabriram o restaurante ali em cima da travessa, no mezanino. Tem o Cine Botequim, que fica aqui também na região portuária, aqui pertinho, um pouquinho antes da Praça Mauá, que vale a pena. É um bar que funciona de segunda a sexta, se não me engano, até 9 ou 11 horas da noite, não me lembro agora. E é um bar todo estilizado, temático de cinema. E tem a coxinha Fuga das Galinhas. A comida lá é ótima. Tá? Eu vi a coxinha. Tem a coxinha. Eu gosto muito da, se eu não me engano, eu gosto da bate-coxinha. Mas o Cine Boutique é um espaço muito bacana também. Está aqui tão perto também e não é caro, isso é importante. Né? E tem lá a coxinha, se eu não me engano, a coxinha Fuga das Galinhas é a coxinha vegana deles. Isso é ótimo. Né? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? E tem as editoras também, gente, a Intrínseca, a Companhia das Letras, a Melhoramentos e o
grupo Autêntica, que algumas das produções da DreamWorks são adaptações literárias, né, que é o caso do Shrek, Cada Um na Sua Casa, e Como Treinar o Seu Dragão, e alguns também acabam virando livros, né, como é o caso do Trolls e do Kung Fu Panda, que a Melhoramentos lançou uns livros com quebra-cabeça para as crianças. Então eles forneceram esse material para a gente sortear aí em algumas sessões e também nas redes sociais. Então não deixa de seguir a BLG Entretenimento, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente vai lançar a promoção lá qualquer dia desses dos livros, né, e convidar as crianças, por favor, nos horários de 14, 13, 15, 16, 17 horas, que eu acho que elas vão gostar. E não deixem de vir também nas sessões noturnas, às 19 e às 18 horas, para poder conferir os filmes. Certo? E divulguei tudo de graça, gente. Beleza, não precisa pagar nada. Vem, ó, a exposição no final de semana realmente está ficando muito cheia. Mas durante a semana é super tranquilo. Quem tem tempo de manhã pode vir tranquilo, que vai ver a exposição tranquilamente, praticamente vazia. A parte da tarde, pelo menos no começo da tarde, também está mais tranquilo. Agora, final de semana é que realmente a exposição está ficando mais cheia e a gente espera também que reflita aqui na sala de cinema. Certo? Obrigado, tá, gente? Ah, e tem um catálogo, é muita coisa, desculpa. Nosso catálogo, se tudo der certo, ele chega na terça-feira. Então, na quarta-feira, já pode trocar ali no balcão de informações. Vocês vão receber, se já não receberam, vão receber agora de volta o ingresso da sessão de Shrek com carimbo. Juntando 5 ingressos carimbados, vocês conseguem trocar por um catálogo, tá? Tem que ser 5 ingressos de filmes diferentes, né? Então, junta aí se vê os 4 Shreks e os Sem Floresta, já tá valendo, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, mais uma vez obrigado também, Marão e Ana. Obrigada a vocês. Tá? Obrigado à equipe do CCBV que está aí até tarde também nos aguentando. Tá? E é isso, pessoal. E espero vocês aqui nos outros dias também, no outro debate, na Masterclass. Obrigado. Obrigada. Tá?